Um dia e o dia. Hoje, 10 de maio de 2022, são 6h53 da manhã. E o que Deus esteve a me solicitar? Coisa básica, coisa simples, coisa que a gente deve considerar, poderia considerar, coisa que a gente deveria avaliar. E o que é avaliar? Depende de quem vai conceituar. Muitas vezes, avaliar significa desprezar o que o outro está a falar. E tantas outras vezes, avaliar significa, de algum modo, considerar. Considerar tendo em vista aquilo que a razão pode nos mostrar. E o que eu estive a realizar? Deus disse, haja luz. Puxa, naquele momento, eu fiquei a pensar, se há luz no lugar, eu não vou poder justificar dizendo que eu não estive a enxergar. Sim, porque se a luz pairava diante daquele que ali habitava, com toda certeza ele me convidava e eu enxergava. Não poderia eu falar, Senhor. Havia uma meia-luz, acho que uma sombrinha. Não iria prestar. Considerando a segunda etapa, sim, porque durante aqueles dias, Deus esteve a criar luz, dia, noite, sim, céu, estrela, lua, gente, animal, todas as condições da gente ter sentido no lugar. Como é que eu iria adentrar na casa que Deus estava a me solicitar e eu iria falar, mas Senhor, como é que isso pode se dar, Senhor? Não. Se eu posso falar, sim, que na Gênese todas as condições de se criar sentido Deus esteve a nos dar, por que na casa de Babel eu não poderia, de fato, entrar? Se a casa de Babel vem depois, daquilo que Deus esteve a criar. Sim, poderia eu, então, argumentar. Senhor, essa língua eu não sei falar. Eles criaram tanta língua no lugar, Senhor, que fica difícil. Eu não poderia assim me justificar. Não. O básico Deus esteve a me dar. E se o básico é beabá, por que eu não poderia usar a linguagem? Sim, a linguagem de Libra no lugar. Considerando que a linguagem de Libra veio muito antes da gente considerar aquilo que hoje nós estamos a realizar. E eu, na Torre de Babel, sim, eu fui entrar. Dias e dias aprendendo a falar a língua do lugar. Sim, uma confusão tão grande esteve a se manifestar que eu disse, Santo Deus,
Foi muito bom Deus me pedir para eu observar, nada falar e aprender a usar a língua do lugar. Quando assim eu estive a realizar, com Deus eu fui falar. Eu logo estive a explicar, Senhor, 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 eu vou te falar. Se o Senhor me pedir para a linguagem do sinal eu usar, para eu avaliar tudo que eu vi naquele lugar, vai gerar. Vai gerar, vai gerar, vai gerar. Naquele momento, Deus então esteve a me falar. Está preparada para adiantar? Eu não poderia justificar. Não. Levantar cajado? Cajado de pesar? Não. Eu então disse para Deus, pode me enviar. E então, num grande museu, eu fui parar. Santo. Eu poderia falar. Eu nem sequer estive a estudar suficientemente para admirar tanta obra de arte no lugar, mas nem isso eu poderia justificar. Como não? Como não? Se estive diante da criação, para que melhor conceito de visão? E passei a ficar dias e dias, dias e dias e dias e dias, apenas a admirar. Poxa vida, quanta obra de arte havia no lugar. Mas só uma estava a se destacar, chamando a atenção para aquilo que eu estava a realizar. Eu então, com ele, eu fui falar. Engraçado mesmo é que eu nunca estive a escutar que Tatupeba tem valor em algum lugar. Mas estava lá, no museu mais famoso do lugar. Eu disse, santo Deus, quem é que iria valorizar um quadro que sequer em algum momento estiveram a considerar como arte no lugar? Mas o quadro estava a me falar. Sim, me dizendo, olha, eu não queria aqui estar. Mas disseram que era melhor alguém me enviar, que um tempo iria passar e que alguém iria me lançar como obra de arte no lugar, que eu iria representar algo que estava além do olhar. Eu só não sabia me justificar. Eu sequer sabia o que aquela gente estava a falar. Se viessem me perguntar as minhas condições de vida no lugar, eu poderia até falar. Colocaram remenda aqui, outra acolá, tinta guache. Tiveram que usar, tentando de algum modo dar sentido àquilo que eles estavam a falar. O problema é que o quadro esteve a se desvalorizar de uma forma tal que nem o dono quis mais. Não quis mais reivindicar o tal valor que ele estava a cobrar. Então, uma queixa o dono foi prestar, dizendo que o quadro ele havia comprado num determinado lugar, enviou o quadro para lá, para muitos se admirar, e que estiveram, de fato, a estragar o quadro sem os devidos cuidados necessários.
Portanto, ele deveria receber o valor usado. Sim, como reverência do valor do quadro. Olha, ninguém pôde argumentar. Porque argumentar seria levantar aquilo que a gente mais sabe realizar, falsificar. Santo Deus. Aí o jeito foi advogado contratar para tentar um acordo firmar. Mas que tipo de acordo alguém poderia aceitar, sabendo que uma bufunfa iria de fato arrebatar? Feito língua de fogo no lugar. E ainda ter o direito de muito mais ele levar. Sim, porque ele poderia alegar tensão familiar, que ele estava a passar por momentos que a dificuldade, a dificuldade esteve a levantar. E que até uma filha esteve de fato a enterrar devido à dificuldade que ele estava a passar, em depressão. Ela começou a ficar, olha, e foi algo que ali estiveram a costurar e até a certidão de óbito estiveram a usar. Como se isso fosse algo para se pensar, já que a doença esteve a desencadear muito antes do tal quadro ali entrar. Ou uma outra questão que aqui eu devo respeitar. A questão é a falta de medida. Sim, a falta de medida do lugar. E tudo isso nós estivemos a realizar na medida em que nós mesmos resolvemos o crime organizado patrocinar para tudo quanto é imundície se lavar. A questão é que aquilo que eles costumam colocar como obra de arte no lugar, nada mais é do que porta para uma ficção se criar. Assim pode-se se justificar a multiplicação de um dinheiro que eles jamais estiveram de fato a plantar. Sim, porque a gente planta. A gente planta, sim. Quando a gente abre uma empresa no lugar, é uma semente de prosperidade que a gente está a plantar. Para muito emprego ali se gerar. Porque é uma cadeia alimentar. Mas quando a gente passa a comercializar quadro no lugar, como se aquilo fosse algo razoável de se plantar, a gente passa a tudo realizar, inclusive dando dinheiro para quem nunca esteve a plantar absolutamente nada nesse lugar. Empresas começam a quebrar porque a ficção começa a imperar, já que a concentração está num determinado lugar, onde a gente não vai conseguir acessar. Como é que nós vamos tirar do ar algo que nós sequer colocamos lá? Sim. Talvez a gente pedisse à NASA para explicar.
Sim, já que é de domínio público que a NASA sabe tirar do ar o próprio ar. Sim, se a NASA sabe vencer as dificuldades daqui, ó, uma, uma energia, sei lá, uma impulsão, um sistema. É um sistema de energização capaz de vencer até ar de vulcão. Mas o que isso tudo tende a representar? Tende a representar que no tempo, sim, no tempo em que aqui Deus esteve a criar o mundo, para a gente se admirar. Sim, a gente poderia se olhar, sim, no universo, sim, nas águas, nas águas. E assim a gente poder conceituar o que é razoável e o que não é razoável no lugar. Cabelo a gente não poderia, de fato, o tempo todo amarrar, 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 feito crina de cavalo no lugar. E aí, peso carregar, peso carregar, peso carregar, peso carregar. Para uma gente se beneficiar e a outra cair. Cair aqui e acolá. E feito indigente a família enterrar. E sem condições até da lápide comprar. Já que a caristia tende de fato a se espalhar e não há nada que a gente possa realizar. Porque a imprensa vai estar lá, sempre a se apresentar, justificando qualquer coisa no lugar. O que a imprensa não consegue justificar é a nossa indigência. Não, não, a imprensa não consegue justificar a indigência que o povo está a ficar. Já que o povo não consegue sequer pensar no quanto é dificultoso a gente brigar por cavaleiro. Sim, esses cavaleiros que a própria imprensa costuma colocar como razoável para você votar, desconsiderando completamente aquilo que é razoável se avaliar. Sim, desde quando é razoável o povo pagar combustível do preço que o combustível está, mas a imprensa de imediato vai justificar. É pago? Sim. O que hoje nós estamos a receber como fato é pago? É encomendado? Existe um contrato para o povo o tempo todo ser tratado como um cavalo magro? Então, se comigo há algo errado, então que o meu juízo seja avaliado, se medido e pesado, conforme o recomendado. O que eu não posso, o que eu não posso é desmentir aquilo que por mim foi escrito e falado.
porque tudo que por mim foi escrito e falado, ah, tudo foi colocado nesse patamar mais alto. Sim, no ar, onde de fato o cabo é conectado para todo lado. Não foi um retrato ou um quadro pendurado apenas no meu quadrado. Não, não. Os livros que foram enviados para a TV de cabo ligado, devidamente os livros foram registrados, se no arquivo público, conforme o recomendado, para nada ser modificado. Nada. Tudo que foi escrito foi registrado. Tudo que por mim foi enviado foi divulgado. Divulgado. Público e privado. Portanto, tudo pode ser avaliado dentro daquilo que é de fato recomendado. O meu juízo é fraco? Poxa vida. Sim, ele pode se tornar muito fraco. Depende do olhar que for utilizado para o meu juízo ser avaliado. Fato mesmo é que eu nunca iria comprar um quadro maquiado para ver um monte de dinheiro ser lavado, enquanto o povo recebe recibo fichado para ser avaliado. Inteligente e otário. Cavalo. Aí sim. Aí tá certo. Cavalo é valorizado. É isso. Cavalo pode ser vendido e comprado por um valor mínimo ou por um valor muito elevado. Cavalo de raça é mais caro, mas esse também pode ser descartado ou usado para muito dinheiro ser lavado. Em função daquilo que, com toda certeza, seria até improvável. Não. E os amigos? E o que tem os amigos? Os amigos do cavalo. E teria que considerar. O cavalo vive afastado? Sim, tem amigo para todo lado. É um cavalo que em algum momento foi questionado. E por que esse cavalo foi jogado no mercado como um cavalo mais rico, que há pouco foi ovacionado. Se bem que a gente teria que pensar, é cavalo, sim, cavalo de rabo, ou é apenas um cavaleiro elevado para ser levado? Ou melhor, o cavalo ser usado. A gente falar de cavalo de Troia, é mais fácil? Ou como não? E nós? Sim, nós somos um quadro pintado para o tempo todo ser leiloado,
ser vendido e comprado para cada um nos colocar. É, hum, santo. E de repente a gente, enquanto povo, a gente está todo retalhado, sem saber qual e tem lado, tem o direito e o avesso. Poxa vida. E como a gente avaliar o direito e o avesso do lugar? Se juntos vão sempre ficar. E por que a imprensa? A imprensa costuma chutar um para o outro se enquadrar. Sendo que os burros sempre vão carregar qualquer um que ganhar. E nosso rabo? O nosso rabo, com toda certeza, a gente vai sempre saber deslocar ou descolar. Sim, conforme a brincadeirinha que a juventude ou a criancinha costumavam ou eram acostumados enquanto criancinhas a brincar. Sim, colocar o rabinho no burrinho. Ah, a gente precisa só saber de fato que lado. O problema é que o povo é vendido assim, como trapo. E trapo não tem lado, não. Trapo não tem lado. Se você olhar, você vai ver tudo rasgado, estragado. É feito tomate, tomate esmagado. Esconde semente para todo lado. Isso é o mais complicado. Nós sempre vamos ser extrato ou extratos do crime organizado. Nós sempre seremos pisoteados, esmagados, feito tomate. O problema é que o povo pode ficar cansado. Não pode. Pode ficar. Isso é desconsiderado. Não. O povo está enquadrado nesse quadro. Acho que nós estamos completamente enganados. Estamos completamente enganados. O povo não é assim tão calmo, não. O povo, ele sabe. Não, o povo, ele sabe. O povo tem assim. O povo é esquisito. Em se tratando de povo, a gente deve considerar a mudança de hábito. Basta passar um rabo. O quê? Basta passar um rabo sacudindo de um modo que a gente poderia dizer, está sacudindo de um modo inadequado. Não, é observar meio de lado. Mas se a gente, de fato, se a gente para a gente amontoar, é fácil. O problema é se a gente de fato tiver que falar.
tiver que falar que o ar tá pesado. Sim, se eu tiver que falar que o ar está pesado, ó, que há um acúmulo. Olha, eu poderia falar assim, há um acúmulo de oxigênio ou de hidrogênio. Aí é complicado. Sim, porque até o gás carbônico teria que ser avaliado. Como seria complicado? Por isso Deus me disse. Por isso Deus me disse, pinte o quadro. Eu disse para Deus, assim? Sim, ele disse. Sim, está na moda, não é? Dizem por aí que quanto mais esquisito, mais de fato você se encaixa no vestido. Sim, no quadro. Aí você fica assim a olhar. Começa um leilão num determinado lugar. Puxa, eu de fato fico a perguntar. Sim, eu fico a perguntar, lançar cajado. Qual é a serventia da gente gastar, sim, um pedacinho de madeira, sem talhar, um pano, um pano furado. Deve dar um trabalho. Olha, você furar um pano, preparar para a tinta. E aí você comprar uma tintinha aqui, uma tintinha acolá. E quanto mais barata, mais de fato vai se desgastar. Sim, mais velha, sim. Aí, aí você tratar. Olha o trabalho que dá. Imagina o trabalho que dá você lavar. Olha, aí vai lavar. Lava e vai lavando. E aí você começa a desgastar. Aí o perito vai olhar. Tá quase, tá quase. Aí se não souber de fato avaliar o quase que o perito estará a falar, aí pronto. Aí a tela você vai estragar. E pense na despesa que você vai calcular. Sim, porque você terá que passar mais um tempo, sim, aí uma nova madeira, talhar, um novo tecido, furar, encontrar tinta para se adequar, contratar um profissional capaz de copiar. E aí a empresa você tem que recomendar. Olha, é melhor o perito avaliar e dizer de fato até onde pode se desgastar para não rasgar. Se rasgar, ninguém quer comprar. Puxa vida, eu teria que convidar a NASA. Não, não. A NASA é que sabe explicar. Sim, porque se a NASA foi capaz de na Lua pisar e até filmar e fotografar, nos mostrando a beleza que é aquele lugar, por que que a NASA não é capaz, sim, do meu juiz avaliar? Sim, eu devo ter de fato engolido o ar daquele lugar. Sim, eu nasci em 1969. Eu acho que foi naquele momento assim de esplendor. O quê? Dizem que é assim. Sim, sabe como é que é a astrologia? Você vai olhar. Sim, há uma confluência, quer dizer, congruência. Há uma confusão de planeta. E a Lua, aí não sei. Sabe como é que é? De quina para a Lua? Foi isso. Naquele momento eu estive a falar, Deus pode acreditar. Na lua, o homem estará a pisar. Sim, olhe os planos perfeitos para se chegar lá. Pode de fato soltar o ar. Não, pode soltar o ar que eu, em pessoa, o meu nome vou assinar. E quem quiser que venha duvidar. Sim, o meu juízo, com toda certeza, eu sei administrar. E se é assim, qualquer um pode avaliar. Doida, eu não vou ficar.
Doida eu não vou ficar. Nunca rasguei dinheiro. Nunca rasguei dinheiro nesse lugar. Muito menos desejei do povo escarnear. Dizer que de fato um quadro estará a custar não sei quantos milhões nesse lugar. Quando a aspirina tende a faltar. E a gente fica a se perguntar: será que de fato nós tiramos a aspirina? Assim, a gente resolveu de fato pegar a aspirina. Ou é melhor de fato a gente é falar, sem deixar a necessidade. Aí você vai recuar. Tira a aspirina. É preciso a aspirina se valorizar. Nós não temos mais como lavar. Precisamos de fato recuar. Tira a aspirina. Aí vamos tirando a aspirina. Tira. E aí, como tá o call center? Tem gente a reclamar? Não. Não? Tem gente que está a falar que não vai mais comercializar aspirina, não. O quê? Não, diz que está a prejudicar. O quê? Sim, estar a prejudicar, que é melhor no outro mercado apostar, que estão a falar que basta você, de fato, o dinheiro depositar para, de fato, num quadro entrar, que a própria NASA costuma bancar ferro velho no lugar. E que essa história da gente, a gente ter que, de fato, pagar advogado. Olha, advogado a se criar. Dizem até que a Suprema Corte começou, de fato, a tatear, sem nem mais saber como se comportar. E aí a dificuldade a se acumular. É tanta rede passando pelo lugar. E peixe a nadar. Que é a tal da Suprema. Sim, a Suprema Corte em que, aquela que é a estrela, assim, porque ninguém costuma duvidar da Suprema Corte do lugar. Imagine. A Suprema Corte sem saber de fato medir o pó com Guarará, querendo separar. Sim, porque a gente tem que, de fato, ter que chamar produtor de Guaraná para sentar. O quê? Para justificar a falta. Sim, a falta de combustível. Olha, eu não sei não. Eu ouvi falar mesmo, assim, que a tal empresa, sim, enigmática, eu acho que o nome é esse, empresa enigmática do lugar, aquela que sabe vencer até a de vulcão, que ela esteve de fato a reclamar, abriu até processo no lugar, porque o combustível estará a faltar. Disse, assim que aquele que um contrato esteve a assinar para de fato o combustível enviar, diz que barrou. Sim, diz que não vai mais bancar, que a NASA costuma de fato não pagar, dar calote aqui e calote acolá. Que deu um baque tão grande no lugar que aí começou. Sim, e aí começaram, né? Porque sabe como é que é? Gente ruim gosta de se juntar. Gente ruim gosta. Aí eles que começaram a se juntar para de fato o homem lá nocautear. Aí o homem com raiva começou a ficar. O homem com raiva começou a ficar. Porque ele esteve a imaginar assim, não é possível. Não é possível que eles vão nesse universo adentrar. Eu disse que eu não quero mais participar. Eu disse que o combustível eu não vou mais enviar. Eu disse para eles, vamos de fato separar com amabilidade.
Sim, do lugar. Cada um poder o seu próprio universo dominar e conquistar de acordo com as tendências do lugar. Mas não. Havia um rombo tão grande. O quê? Sim, porque ainda tem uma tal de comunidade europeica. Sim, tem sabe como é que é? A comunidade europeica. Aí diz que a comunidade europeica é acostumada, o quê? A tudo bancar. A combustível comprar, não querer pagar, mandava um agradozinho acolá, contando, sabe como é que é? Com que os states, sim, com que os states eram acostumados a realizar. Sim, sabe como é que é bullying? Bullying. Eu ouvi até falar, eu ouvi até falar que isso é tão característico, que basta uma coisa você não querer mais, é costurar, que aí pronto, chama os meninos, porque sim, aqueles meninos que gostam de se elevar. Aí pronto, aí começa a imprensa, não, a imprensa vai. Feito cardume no lugar. Aí pronto, o menino vai se achar. Aí ele diz, vou pescar. Aí coloca calça capenga. Como é que é aquela calça capenga? Sim, assim, maior do que a outra. Aí chega lá, aí começa de fato a abobrinha plantar. A abobrinha plantar. E aí pronto. Você pode botar reparo. Sim, bota reparo. Olha aqui, olha acolá. E vê, sim, vê a imprensa, sabe como é que é? Cardume, aí você vê tubarão chegar, o quê? Sim, baleia se apresentar. Aí você tá botando, repara. Aí você vê, sim, tem até ostra. Sim, ostra aqui, outra colar, assim. Ele lá, menino de calça capenga. E você diz, não vai prestar. Essa conta já o povo vai pagar. Aí dilui. Aí a conta vai diluir. Aí o povo vai pagar sem sequer conseguir enxergar. Sabe como é que é? A aspirina. A aspirina costuma mesmo nos nocautear antes mesmo da gente ter uma chance de lutar. Aí a aspirina lá. Começa a chegar numa facilidade a baratear. Mas depois o custo alguém vai ter que de fato reparar. Aí reparo. Mas dessa vez eu não sei não. Dessa vez o golpe, o quê? O golpe não está a funcionar não. Não sei não. Eu acho que é porque quem colocou lá, sim, quem colocou lá para ter aquela ficção de que vai administrar e aí a democracia vai retornar. E aí entende não, ok? Esse povo não entende de administração não, santo Deus. Sabe como é que é? Desde quando oposição entende de administração? Oposição só entende de confusão. E aí é um problemão. Porque a oposição esquece que ela pode ser administração. E aí pense, se ela ontem foi um problemão e o tempo todo prejudicou a União, me diga se tem solução. Sim, rabo de burro de montão. Rabo de burro de montão. Porque tudo o que fizemos foi criar sistema de montão para esconder a real situação. Por causa do problemão que é oposição.
Quem vive assim, um dia é reprovação, o outro dia aprovação. Um dia reprovação, o outro dia aprovação. Quem pode administrar tamanha confusão? Um dia eu sirvo pão, no outro não tem não. Oxe. No outro dia é bolachão. Oxe. E o pão? Aí aparece, ok? De bolo, bolô de montão. Quem pode? Quem pode tamanha confusão? Quem pode dar sustentação a essa criação? Quem pode? Quem pode viver de televisão? Com vento de monção. Vento de monção, vento de monção, vento de monção. Patrocinando tudo quanto é tipo de alienação. Ou é beabá. A gente precisa de água para o corpo hidratar. A gente precisa de comida para o corpo buscar aquilo que o corpo vai de fato transformar como alimento. O resto ele vai descartar. Então a gente precisa de uma casa para morar. Sim, não dá para sair defecando em tudo e quanto é lugar. É preciso cada um administrar o seu próprio lar. Ter sua água, sua comida e sua privada. Então a porta deve ser fechada, não escancarada, escandalizada. O imposto de renda, ele deve de fato ser de uso particular, e não de fato se comercializar. Para a empresa comprar e a sua vida vasculhar e o tempo todo empréstimo lhe ofertar. Porque tem conhecimento da sua vida particular, da privada que você está, do tanto de fezes que está lá, da urina que esteve a acumular, e você não tem como a sua vida levar. E aí, banco de fato a explorar, tirando a sobrevivência do lugar. E aí, poder público a maquiar. Porque a situação está aqui e a oposição está cá. E aí, todo dia a se degladiar. A situação sabendo que precisa pelo menos o mínimo, sim, o mínimo edificar para o administrável do lugar. Não. Mas se eu sou situação, eu quero. Não, eu quero criar essa condição. A oposição o tempo todo vai trabalhar para derrubar. Aí a coisa vai mudar. Aqui a oposição, sabendo as condições que a casa está, não vai querer que a oposição venha maquiar. Aí começa de fato a comprar briga. Mas sem de fato a imprensa mostrar. Porque se a imprensa mostrar, é mais prejuízo para lugar. Aí a imprensa começa de fato a ficar mesclando. Um dia com esse vai falar, o outro dia é esse que vai apresentar. E vai ficar mesclando. E a situação se complicando, De repente, o povo se endividando. Banco quebrando, povo se endividando, banco quebrando. E a imprensa tudo ocultando. De repente, no inferno a gente esteve entrando. E o pior, a Suprema Corte
A Suprema Corte, tudo ocultando, tudo ocultando, tudo ocultando. Porque barril acumulando, barril acumulando, barril acumulando. Fezes secando. Sabe como é que é? Fezes secando, ali é um barril. Um barril acumulando, fezes secando, barril acumulando. E aí a gente fica a pensar, quanto isso vai nos custar? Sim, porque é preciso de fato a gente avaliar. Sim, sabe como é que é? Bola de meia. Bola de meia é para a criancinha brincar. Sim, criancinha sabe de fato, ó, colocar uma emenda aqui, outra colar para a bola de meia. A bola de meia amarrar. Mas adulto sabe que bola de meia nunca vai prestar. Adulto sabe que uma bola é preciso de fato comprar. Sim, para poder enxergar o globo da forma como o globo está. E por que que eles estiveram a inventar coisas que não existem em nenhum lugar, a não ser na bola de meia que eles estiveram a administrar. A não ser na bola de meia. Mas adulto pode apresentar bola de meia para se justificar? Adulto não sabe o que é uma bola de meia e o que é uma bola de couro no lugar? Então não é o meu couro que vão arrancar. Não fui eu que joguei bola de meia nesse lugar. Jamais eu estive a realizar. Eu sou criancinha diante de gente que esteve a estudar e sabe muito bem o que é beabá. Eu nunca estive a me formar, não sou cientista, nunca estive a me apresentar como cientista nesse lugar. Sempre eu estive a falar que eu sou apenas uma dona de casa. Coisa básica. Mas que eu sabia, sim, que eu sabia de fato enxergar coisas que só isso aqui era capaz. Sim, sabe como é que é? O globo que Deus esteve a criar. Somente esse globo era capaz de organizar da forma como eu estive a realizar. Eu não passei essa tarefa para ninguém realizar. Todas as vezes que eu estive a gravar ou a digitar, eu estive a organizar da forma como Deus esteve a me solicitar, respeitando a inteligência do lugar, mas sem da minha, de fato, eu renunciar. A minha inteligência é capaz de juntar e separar para ninguém me prejudicar. Porque se vierem me questionar, eu sou capaz de colocar muito mais. Sim, no lugar. É o que uma dona de casa costuma realizar. Se um doce eu for de fato preparar, eu vou de fato provar. Se alguém falar assim, tá sem açúcar, porque já não é o meu paladar, é o paladar de quem está a provar, eu vou colocar e adoçar. Até o ponto que a pessoa falar, tá ótimo. Ótimo para aquele paladar. Para o meu pode não estar.
e me enjoar, assim é com o sal. E com tudo que uma dona de casa é capaz de realizar. Isso eu sempre estive a falar. Por isso não dou margem. Não dou margem para ninguém me derrubar. As falas eu estive, de fato, a preparar de um modo em que não viesse me prejudicar, dizendo que eu não sabia o que eu estava a falar. Tanto sabia que o que eu trazia na frente, com toda certeza eu encaixaria. Não joguei xadrez no dia a dia. Fiz aquilo conforme aquele que tudo cria. Assim sendo, o meu bom dia. E sigo conforme a estrela guia. Não vou viver dor e agonia e ver de fato a minha vida vazia. Isso não. Há muito, Deus esteve a avisar. É bom a gente se preparar, se posicionar. Deus marcou hora e lugar. Sim, com Ele eu vou estar. Então Ele me disse: aqui está um presentinho para você. Presentinho familiar. Desamarre as amarras. Você é livre. Livre. E ainda que o seu corpo venha tombar, não cabe a você se preocupar. A preocupação deve estar naqueles que vão precisar e muito do que você é capaz de realizar. Por isso, livre você será. Para trás você não vai olhar. É verdade. Isso é um hábito meu mesmo. Eu aprendi, sabe? Eu aprendi. No princípio, foi difícil para mim. Sim, é difícil você caminhar com o retrovisor assim o tempo todo. O tempo todo mostrando para ti coisas assim. Ah, muitas vezes, sim, muitas vezes eu tirei aquele retrovisor de mim. Sim, mas foi antes de estar aqui. O divino sempre me disse, olha, é mais difícil quando você tira esse retrovisor de ti. Porque quando você virar, você sabe que vai estar tudo ali. E é mais dor para ti. Era verdade. Era verdade mesmo. Mas desde que os infames resolveram, de fato, tirar de mim a vida que eu construí, nunca mais. Nunca mais. Porque uma coisa sou eu, de fato, virar o retrovisor. Respirar, descansar, porque é difícil muitas vezes você olhar coisas que, puxa vida, é difícil. Mas sou eu. Eu vou tirar e vou colocar, como qualquer um pode realizar. A outra coisa é alguém se achar no direito, do direito, de lhe tirar. A vida que você esteve a edificar. Desde então, eu tô de boa. Santo Deus, ora. Que direito alguém tem de me falar o que eu devo e o que eu não devo realizar? Sim, cabe a mim avaliar aquilo que de fato é bom eu colocar
no altar para eu me responsabilizar. Portanto, o divino sempre esteve a me orientar, a me alertar, mas nunca me tirou o direito de eu falar, olha, eu não aguento nesse momento olhar. Mas é sabendo. Sim. Não deixei nada, nada e nada e nada para os outros carregarem. Tudo que é meu, eu fui buscar e é da minha responsabilidade. Não pintei quadro com tinta guache. Isso eu sempre, sempre e sempre estive a alcançar. Portanto, comigo pode contar. Bom dia.